Prezados alunos da disciplina de Física Geral Eletromagnetismo, vamos agora para a segunda parte do exemplo de resolução de um problema de circuitos de corrente contínua. Estamos resolvendo um problema onde nós temos duas fontes, 6 resistores, e o circuito é montado de forma que as correntes nos resistores são todas diferentes. Então, na parte 1 do vídeo, recomendo que todos assistam, nós fizemos a montagem do problema. Nós aplicamos a lei dos nós e a lei das malhas, eu falei sobre vários conceitos envolvidos nesse processo, e agora nós temos esse conjunto de equações, e daqui nós precisamos tirar os valores das 6 incógnitas, que são as 6 correntes que atravessam cada um dos resistores. Então, neste passo aqui, o ideal seria que a gente conseguisse uma equação com apenas uma incógnita. Aí estava perfeito. Se eu tiver uma incógnita e um valor numérico, eu descubro o valor da incógnita, certo? Mas nenhuma das nossas equações tem só uma incógnita. Todas as equações ali têm no mínimo 3 incógnitas. Então, nós não vamos conseguir isso aqui direto neste problema. Talvez em outro problema vocês consigam. Se não tem como conseguir uma equação com apenas uma incógnita, então a melhor alternativa vai ser deixar duas equações com apenas duas incógnitas, tendo, obviamente, que ser as mesmas duas incógnitas nas duas equações, certo? Porque daí eu vou ter um sistema com duas equações e duas incógnitas, eu consigo achar os valores das duas incógnitas. É possível resolver esse problema aqui, pessoal, por mais de um caminho, certo? Eu vou mostrar uma possibilidade aqui. Não estou dizendo que esse é o melhor caminho. Também não estou dizendo que é o caminho mais fácil. Eu vou mostrar um caminho possível, até porque eu quero mostrar manipulação de equações, então eu quero usar este caminho em particular. Mas não quer dizer que seja o melhor, e certamente não é o único para resolver o problema. Então vamos lá. Eu vou começar pegando a equação N3, isolando um termo aqui e substituindo na equação N5. Então, N3 é essa aqui da lei dos nós e M5 é essa aqui da lei das malhas. O que eu disse que eu vou fazer? Eu vou pegar esta equação, eu vou isolar o I6, então, o I6 é igual a I4 menos I2, e vou substituir aqui. Como é que vai ficar o resultado? No lugar do I6, eu substituí I4 menos I2. Faz as multiplicações aqui, vejam que os dois multiplicam R6, e aí eu vou ficar com uma equação deste tipo. I4 agora está multiplicando R4 mais R6, aqui já tinha R4, aqui fica I4 R6, e 5 continua multiplicando R5, e agora aqui eu tenho I2 multiplicando R6, porque eu troquei. Como o meu objetivo é isolar variáveis, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse menos I2R6 para o outro lado da equação, e aí o R6 vai vir dividindo, e eu vou escrever uma equação que me dá I2 igual a uma combinação de I4 e I5. Para lembrar dessa equação aqui, eu vou chamar ela de equação E1, tá? Então, quando eu me referir à equação E1, eu estou me referindo a essa equação que eu montei isolando o I2 em função do I4 e I5. Agora, eu vou voltar lá na minha lista de equações e eu vou substituir N2 em M4. Por quê? Já que aqui eu consegui alguma coisa que tem I4 e I5, eu vou tentar fazer equações só com I4 e I5. Então, olhando lá aquela lista de equações, eu vejo que eu posso misturar esta equação da lei dos nós, I3 igual a I4 mais I5, para transformar I3 em I4 e I5, certo? Onde eu vou substituir essa relação? Na M4. Qual é a M4? ε2 menos I2R menos I3R3. Então, este I3 aqui, eu vou substituir aqui. Então, no lugar do I3, agora eu tenho I4 mais I5.
Vejam que aqui do outro lado eu tenho I2, e este I2 pode ser substituído por aquele ali, e aqui eu tenho I4, que é o mesmo que eu tenho aqui. Então, eu estou tentando deixar as equações só em função de I4 e I5. Ah, mas como é que tu sabe que tinha que ser I4 e I5? Eu não sei. Ninguém disse que tinha que ser I4 e I5. Esse foi o jeito que eu iniciei o problema. Existe mais de um jeito. O importante é vocês tentarem reduzir para achar equações só com duas incógnitas, nesse caso aqui. Em outros problemas isso vai ser mais fácil e tem outros problemas que isso vai ser mais difícil também. Então, como é que fica a nossa equação? Essa nossa equação, quando a gente multiplica aqui o I4 por R3 e o I5 por R3, a nossa equação fica assim. Nós temos um termo com I2, que já tinha antes, um termo com I4, que é esse que tinha antes mais o que veio daqui, e um termo com I5, que veio da multiplicação desse por esse. Mas olha só, aqui eu tenho 2, 4 e 5. E eu sei aqui da equação E1 que o I2 pode ser transformado em 4 e 5 também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a equação E1 aqui no lugar do I2. Então, eu substituo aqui no lugar do I2 a equação E1. Tá? Vejam que aqui está dividido por R6. Para me livrar dessa divisão, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados da equação por R6. Então, R6 multiplica todo mundo aqui e 0 multiplica R6 aqui também. Se eu multiplico os dois lados da equação por R6, continua tudo igual. E aí eu tenho esta equação aqui. Vejam que eu multipliquei por R6, então sumiu o divisor aqui e apareceu o R6 multiplicando nos outros termos. Bom, aqui eu ainda poderia agrupar os termos com I4. Vejam que aqui eu tenho um termo com I4, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho um termo com I5, aqui eu tenho outro. Então eu tenho que agrupar esses termos, tá, pessoal? Quando eu faço as multiplicações, sempre cuidado com o sinal, tá, pessoal? Por exemplo, menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Então tem que prestar bastante atenção nos sinais, tá? Então, se eu aplico o sinal aqui, a multiplicação, eu fico com esses termos. Eu poderia continuar trabalhando com a equação em termos das letras R, I e epsilon, tá? Só que aí vai ficar uma equação quilométrica, e nesse ponto do problema não vale mais a pena continuar com uma relação quilométrica. Então, o que eu vou fazer? Quando eu chego aqui, agora que eu já tenho só duas variáveis que eu quero, I4 e I5, eu posso substituir todo o resto por números. Tá? Então aqui, vejam, epsilon 2 vale 4 volts, R6 vale 2 ohms. Eu estou substituindo aqui todos os valores das resistências e da FEM, que estavam lá no enunciado do problema. Quando a gente faz isso, claro, façam com cuidado aqui, tá, pessoal? Soma, multiplica, primeiro resolve o que está entre parênteses, depois faz a multiplicação, e aí vocês vão ver que só vai sobrar termos numéricos. E aí eu posso, por exemplo, isolar o I4 na equação. E eu fico com uma equação bem mais simples do que uma equação cheia de R, e epsilon. Então aqui eu cheguei num ponto que eu queria. Só tem duas variáveis. E eu escrevi o I4 em função do I5. O que eu preciso agora? Eu preciso de mais uma equação desse tipo, que só tenha I4 e I5. Aí eu consigo resolver o problema começando por encontrar I5 e I4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá na lista de equações e selecionar equações que me permitam chegar I4 e I5. Tá? Uma dica. Para chegar aqui, eu já usei lei das malhas número 5 e lei das malhas número 4. Eu não devo usar essas mesmas equações de novo, porque se eu usar essas equações de novo, eu vou chegar numa relação que vai ser igual a essa e eu vou chegar numa coisa do tipo 0 igual a 0, que não me ajuda nada. Então, eu tenho que pegar outra equação da lei das malhas. Então, eu vou fazer o seguinte, observando lá
as equações das leis das malhas, agora eu vou pegar uma M2. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir N2 na equação M2. Então, quem era N2? É a relação que nos diz que I3 é I4 mais I5. Onde eu vou substituir isso agora? Na segunda equação da lei das malhas, que é ε1 menos I1R1 menos I3R3 menos I5R5. Vejam bem, pessoal, eu peguei uma equação das malhas diferente, tá? Para quê? Para poder chegar numa relação diferente entre 4 e 5, para não me dar 0 igual a 0 no final. Então vejam bem, onde eu quero chegar? Numa equação só com I4 e I5. O que é que eu tenho aqui? I1, que eu tenho que me livrar, e vejam que eu já deixei aparecendo aqui sem querer a equação que eu vou me livrar do I1, e I3, que eu também tenho que me livrar. Então o primeiro passo é substituir esta equação aqui naquela lá, para se livrar do I3. Quando a gente faz isso, o I3 vira I4 mais I5. Então, a gente multiplica aqui menos R3 I4 menos R3 I5. Agrupando menos R3 I5 com menos R5 I5, vai ficar menos I5 vezes R3 mais R5. Então, como eu falei na parte anterior, I1 está atrapalhando. Se não fosse pelo I1, eu já teria só I4 e I5 na equação. Então, preciso me livrar desse I1. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a relação N5, essa aqui é a relação N5, nesta equação aqui. Então, no lugar do I1, vai ficar I4 mais I5 menos I2. Putz, mas não resolve o problema, ó, porque aqui tem 4, 5, 4, 5... mas tu colocou um 2 ali de um. Tá, tudo bem, mas lembrem que a gente já tem uma relação para se livrar do I2. Então não é tão ruim assim. Vamos fazer o produto aqui. Vai ficar menos R1 I4 e aqui tem menos R3 I4. Então vai agrupar, vai ficar menos I4 vezes R1 mais R3. Vai ficar menos R1 vezes menos I2, menos vezes menos fica mais, né? Então fica mais I2R1. E aqui tem menos R1 e 5. Já tinha menos I5 vezes R3 mais R5. Então, vai ficar menos I5 vezes R1 mais R3 mais R5. Agora, nós precisamos nos livrar desse maldito I2. E esse I2 é justamente o que a gente tem isolado na equação E1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquela equação marcada como E1 e substituir aqui no lugar do I2. E aí nós vamos ficar com esta equação. Este termo aqui entre parênteses é justamente o termo do I2, tá? Então, de novo, para me livrar desse R6 aqui embaixo, o que eu faço? Eu multiplico os dois lados da equação por R6. Então, multiplica todo esse trem aqui por R6, tem que multiplicar todos os termos, e aqui multiplica o zero por R6, que vai continuar sendo zero, né, pessoal? Aí eu fico com esta equação aqui. De novo, eu tenho uma equação e olhem bem, agora eu cheguei num ponto onde as únicas correntes são I4 e I5. I4 e I5. Beleza. Todos os outros valores aqui, todos esses R's e o Epsilon, eles são números. Então, nesse ponto eu já posso substituir, porque eu já tenho só as incógnitas que eu quero. Tá, pessoal? Eu não vou repetir aqui número por número, os números estão lá no enunciado, tá, pessoal? Então, eu substituí aqui cada resistência pelo seu valor, a fém da fonte 1 pelo seu valor, e o que eu fiz? Fiz todas as somas entre parênteses e depois as multiplicações. Aí, eu cheguei nesta equação aqui. I4 é 48 menos 47,5 sobre 4. E aí, o que eu achei? Uma equação que eu vou chamar de E3, e novamente eu tenho uma equação que relaciona só I4 e I5. Finalmente eu cheguei em duas equações com as duas incógnitas I4 e I5. Então agora eu posso começar a achar os valores das correntes. Então, se eu igualo a equação E2 com a equação E3, eu tenho que 8 menos 6 e 5 sobre 36 é igual a 48 menos 47 e 5 sobre 4. E aí eu vou achar quem?
a variável I5, a corrente no resistor 5. Então, fazendo as multiplicações aqui, a gente chega à conclusão que o I5 vale 1,0168 amperes. Eu preciso botar todos esses números aqui. Minha sugestão, não arredondem ainda, porque vocês precisam calcular as outras correntes e ajuda se vocês deixarem tipo umas 4 casas aqui. Então não arredondem ainda, deixem para arredondar daqui a pouquinho. Então essa aqui é a corrente no resistor 5. Bom, agora que a gente achou a corrente I5, se a gente substituir esse valor aqui, a gente vai achar I4, certo? Então a gente já calcula I4, que vale 0,0526 amperes. Então pronto, achei duas correntes, I4 e I5. Agora faltam as outras. Sempre tentem usar a lei dos nós aqui, pessoal, porque é mais fácil, bem mais fácil que a lei das malhas. Então, qual é a lei dos nós que tem 4 e 5? I3 é I4 mais I5. Então, pega os valores de 4 e 5 do slide anterior, soma, pronto, achou I3, 1,0694 amperes. Para achar 2, 1 e 6, aí não tem jeito, tá, pessoal? Nós vamos ter que usar a lei das malhas. Então, escolhi aquela mesma lei das malhas que eu peguei, a M2. Eu já conheço I3, eu já conheço I5, então eu vou usar essa equação para chegar no valor de I1. Tá? Aqui não precisa fazer troca de nada, tá, pessoal? É só substituir os valores, multiplicar a resistência por corrente, eu já tenho I3, já tenho I5, e aí eu vou achar o valor de I1. O valor de I1 é 3,4536 amperes. Agora que eu tenho o valor de I1 e de I3, eu posso usar essa lei dos nós aqui para calcular o valor de I2. I2 é I3 menos I1. Então, I2 vai dar menos 2,3842. E Cacilda, menos 2,3842? Negativo? Putz, errei o problema depois de fazer tudo isso que eu fiz. Às vezes acontece, tá, pessoal? Mas este sinal de negativo aqui não quer dizer que eu errei o problema. Encontrar uma corrente negativa não necessariamente quer dizer que você errou. O valor da corrente pode estar correto. O negativo pode estar apenas indicando que o sentido real dessa corrente é ao contrário do sentido que nós fizemos no desenho no início do problema. Então, não se desespere se você encontrou um valor negativo. Pode ser que seja apenas uma indicação que lá no início você assumiu o sentido errado para essa corrente. O valor da corrente ainda pode estar certo. Então, continue resolvendo o problema e use a corrente com esse valor negativo, porque foi o que você achou, isso é o que está de acordo com as suas equações, para determinar o resto das correntes. Então, agora, para chegar no I6, eu vou usar mais uma vez a lei dos nós, I4 é I2 mais I6. Portanto, I4 é igual a I2, vejam que o I2 é negativo, do mesmo jeito que eu achei aqui, mais I6. Fazendo essa conta, eu acho I6 igual a 2,4368 amperes. E agora eu fiz o que a letra A me pediu. Eu determinei os 6 valores de corrente. A corrente que passa por cada um dos resistores. Mas será que está certo? Tem um jeito de verificar isso, pessoal, que nós já vamos falar. Então, olha só. Agora sim, para apresentar as respostas, o que eu fiz? Eu arredondei. Como é que eu arredondei? Eu deixei 3 algarismos significativos em cada resposta. Por quê? Se vocês olharem lá no início do problema, o enunciado me dava valores com 3 algarismos significativos. Então, aqui, por coerência, eu vou botar as respostas com 3 algarismos significativos também. Então, aqui estão as respostas da letra A, as correntes de I1 até I6, a corrente que passa por cada um dos resistores. E esse negativo aqui no I2? Esse negativo, pessoal,
Pode ser que ele apenas esteja dizendo que esse sentido que eu botei para I2 está invertido. Ou seja, na verdade, a corrente aqui nesse ramo que eu chamei de ramo 2, ela passa nesse outro sentido aqui. Ela atravessa a fonte 2 ao contrário. Pode acontecer isso? Pode. Se a DDP da fonte 1 é bem maior que a DDP da fonte 2, pode ser que, na verdade, a I1, quando chega aqui, ela se divide em I3 e I2. E I2 atravessa a fonte ao contrário. E isso é o que meus cálculos indicam. Eu tinha dado um chute errado no início. Mas mesmo assim, eu não errei o problema. Foi isso que eu quis dizer lá no início, tá, pessoal? Agora, com esses valores de corrente aqui, nós precisamos calcular as potências, tá? Cuidado, tá, pessoal? Para minimizar os erros de arredondamento na próxima parte, não arredonde demais as correntes, tá? Não põe aqui 3,5, 2,4, 1, tá, pessoal? Não arredonda demais, senão dá errado depois. E outra, arredondar demais também vai estar contra o número de algarismos usados no enunciado, tá? Então não arredondem demais os valores. 3 algarismos significativos, em geral, é uma boa quantidade para não dar problema de arredondamento lá nas potências. Então vamos lá, nós precisamos calcular o valor da potência fornecida, da potência dissipada e da potência absorvida. O que é a potência fornecida? É a potência relacionada com a fonte que está fazendo a corrente se mover no circuito. Portanto, a potência fornecida é a potência da fonte 1. E da fonte 2 também, olha bem, neste circuito eu descobri que a corrente atravessa a fonte ao contrário. Isso quer dizer que essa fonte aqui não está fornecendo potência ao circuito. Ela está absorvendo potência fornecida pela fonte 1. É como se a fonte 1 estivesse recarregando a fonte 2. Então, enquanto neste problema aqui a fonte 1 contribui para a potência fornecida, neste problema a fonte 2 contribui para a potência absorvida. E todos os resistores contribuem para a potência dissipada. Então aqui nós vamos ter as 3 contribuições de potência. Quem vai fornecer potência ao circuito? A fonte 1. Quem vai dissipar potência no circuito? Os resistores de 1 a 6. Quem vai estar absorvendo potência? A fonte 2, porque a corrente atravessa ela ao contrário. Aí, nesse caso, ela não fornece, ela absorve. Então, vamos lá. Detalhe aqui, para minimizar erros de arredondamento, é melhor usar aqueles valores das correntes com 3 algarismos significativos, tá, pessoal? Qual é a potência fornecida? Como é que é a potência de uma fonte? Fém da fonte vezes corrente que atravessa o ramo da fonte. Epsilon 1 vezes I1, 82,80 watts é a potência fornecida. Potência dissipada no resistor 1. Resistência do 1 vezes corrente que passa no 1 ao quadrado. 35,708 watts. Então aqui a gente calcula para todos os resistores, tá, pessoal? Vejam que para cada resistor, a potência dissipada é a resistência vezes a corrente que atravessa ele ao quadrado. Então, aqui estão calculadas as potências dissipadas nos 6 resistores, tá? E aqui estão os valores. Se nós somamos todas essas potências, nós encontramos toda a potência dissipada no circuito, que é 73,32 watts. É a soma desses valores. E, por fim, a potência absorvida nós vemos que é relacionada com a fonte 2. Então, potência relacionada com fonte é Fém vezes corrente. Então, a potência absorvida é 9,52 watts. Aqui, pessoal, é muito importante fazer uma verificação, tá? Existe alguma relação entre esses valores? E a resposta é sim, existe uma relação entre os valores e nós sempre devemos verificar se a relação está correta. Então, qual é a relação entre os valores? A gente chama isso de fazer o balanço energético do sistema. Pela conservação de energia, tudo que é fornecido ao circuito deve ser igual à soma de tudo que é dissipado mais o que é absorvido. Tá? A energia não é criada nem destruída, tudo que se fornece deve ser igual a tudo que se dissipa e se absorve.
Então, essa aqui é a relação entre as potências que a gente chama de balanço energético do circuito. Potência fornecida é igual a potência dissipada mais potência absorvida. Qual era a nossa potência fornecida? 82,80 watts. Isso deve ser igual a quem? A potência dissipada, 73,32 watts, mais a potência absorvida, 9,52 watts. Quando a gente faz essa soma aqui, a gente chega a essa relação. Fornecido 82,80, dissipado mais absorvido 82,84. Daí errei, não deu igual. E agora? Vou ter que refazer todo o problema. Não, pessoal, isso não quer dizer que eu errei. Pensa um pouquinho. Qual é a diferença entre os valores? 0,04 watts. Então, nós estamos falando de uma diferença de 0,04 watts numa escala de 82 watts. Será que 0,04 realmente é uma diferença real? Não é uma diferença real nesse caso. Esse 0,04 é simplesmente uma diferença de arredondamento. Ao longo dos cálculos a gente faz arredondamentos, num caminho se faz alguns, no outro caminho se faz outros, então é natural que dê essas pequenas diferenças aqui entre a potência absorvida e a potência, entre a potência fornecida e a soma da absorvida e da dissipada, tá? Quando são coisas pequenas, 0,05, certamente é uma diferença de arredondamento. Então não precisa fazer todo o problema de novo. Porém, se o balanço de energia não fechar no final, bom, aí eu lamento, mas aí é porque a gente deve ter errado o cálculo de uma corrente ou de mais de uma corrente. O que precisa fazer? Refazer cuidadosamente todo o procedimento. Tá? Sei que não é fácil falar, né? Na hora da prova lá, faz toda a questão, chega no final, o balanço não fecha, bate o desespero, né? Mas não tem outro jeito, pessoal. Se não fechar o balanço de energia, é porque os valores das correntes não estão corretos. Certo, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre esses dois vídeos dessa resolução desse problema, pode me mandar uma mensagem pelo Moodle, ok? Até mais.